Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 10 de março de 2022. Dou boas-vindas a todos, esclareço que essa sessão está sendo gravada e a gravação estará disponível no canal do TIT no YouTube. Também peço a todos que mantenham o microfone no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos de microfonia. E nós vamos seguir a ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral e pedidos de preferência. Eu dou início formal à sessão, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Todos confirmaram presença, estão presentes além de mim, Dr. João Carlos Silag, Dr. Ítalo Simonato e Dr. João Marcelo, mais uma vez substituindo a doutora Heloísa, além da doutora Aline da representação fiscal. Então eu dou início formal à sessão. O primeiro processo com pedido de sustentação oral é do autuado CM Medicamentos Especiais Limitada, auto de infração 4093463, é um recurso misto de relatoria do Dr. Ítalo, com pedido de sustentação oral pelo Dr. Marcelo Augusto Gomes da Rocha, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia. Eu passo a palavra, então, para o relator, Dr. Ítalo, para a leitura do relatório, e depois a gente parte para a sustentação oral. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Trata-se de auto de infração em que contém duas acusações fiscais. Uma, o item 1.1, refere-se à falta de pagamento do ICMS-ST na qualidade de substituto tributário em aquisições interestaduais de suplementos alimentares, sem que tenha havido a comprovação de que houve retenção do imposto, bem como no item 2, por ter se creditado indevidamente do imposto relativamente às operações de entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária paulista referente ao período de março de 2013 a dezembro de 2015. Friso aqui que a autoridade fiscal, em relato infracional, atribuiu a regra da substituição tributária, prevista ao tempo das operações, aos produtos adquiridos pela recorrente que estariam enquadrados no artigo 313W do regulamento. Destaco aqui que alguns produtos foram cancelados, né? As operações foram excluídas pelo julgador ACO, então encontra-se em julgamento tanto o recurso de ofício quanto o recurso ordinário, orbitando sobre a mesma premissa acusatória. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Ítalo. Passo a palavra, então, para o doutor Marcelo, para a sustentação oral. Por favor, doutor. Bom, muito bom dia a todos, senhores julgadores, doutora Aline, representação fiscal, enfim, todos que nos ouvem, obrigado pela oportunidade. Conforme muito bem já relatado pelo doutor Ítalo, o presente caso ele em que pesa a matéria relativa às supostas regras atinentes à substituição tributária. O caso, em síntese, ele é bastante objetivo, bastante singelo. Cabe a mim aqui na tribuna virtual apenas reiterar e destacar alguns pontos relativos às mercadorias que foram efetivamente comercializadas e demonstrar o porquê que essas mercadorias não estão sujeitas às regras da substituição tributária. O auto de infração, em síntese, ele versa, então, sobre a suposta ausência do recolhimento da substituição tributária, afirmando que os produtos que foram comercializados pela empresa são suplementos alimentares, o que faria incidir, portanto, as regras do artigo 313W e 313X do regulamento de ICMS do Estado. Ocorre, doutores, que a decisão normativa CAT número 12 de 2009, já amplamente conhecida, estabelece que somente estão sujeitas às regras da SP aquelas mercadorias que estiverem expressamente previstas no regulamento e que se enquadrem de forma cumulativa, tanto no código da descrição da NCM, quanto na respectiva descrição da mercadoria. Enquadramento esse, que eu gostaria de frisar, que não cabe à empresa comerciante, sim à empresa fabricante que detém ali a condição específica, técnica, industrial, para fazer a classificação. Num primeiro momento, os produtos que foram listados e que se encontram em discussão desde a origem, eles, pelo código NCM deles, até poderiam, num primeiro e superficial momento, fazer incidir as normas
da substituição tributária. Ocorre que, quando nós tivemos a oportunidade de apresentar nossa impugnação administrativa, nós demonstramos que, em que pese os NCMs serem comuns para uma gama enorme, variada de produtos, os itens que fazem parte do objeto e que são objeto do auto de infração não são suplementos alimentares, são produtos adquiridos e que se destinam à alimentação enteral, aquelas que são feitas por sondas, com ou sem auxílio de algum home care, de algum farmacêutico, enfim, mas que se destinam conforme bulas, cópias das fotos que foram juntadas dos seus itens, enfim, da própria descritivo do produto, que, repito, cabe ao fabricante enquadrá-los, e nós respeitamos o mesmo enquadramento que nos foi passado, inclusive com as orientações técnicas dos fabricantes que também juntamos, e fica muito claro que os produtos não se tratam, portanto, de suplementos alimentares, e sim de produtos destinados à alimentação enteral. As fotos destes produtos, com a descrição produto para alimentação enteral, deixa muito claro, não há absolutamente nenhuma discussão com relação a isso, são aquelas que estão juntadas de forma majoritária às folhas 1504 a 1538 do processo. Isso porque a decisão de primeira instância já havia corretamente cancelado uma parcela da infração, pois naquela oportunidade tinha reconhecido que, nos termos da legislação e das inúmeras soluções de consulta que nós juntamos durante o processo administrativo, reconheceu que não é permitido enquadrar produtos para alimentação enteral nas normas atinentes à substituição tributária, como, por exemplo, os suplementos alimentares. Ocorre que essa decisão teve que ser atacada por recurso ordinário, que pese ter cancelado parte do auto, porque ela se cingiu ali a demonstrar, a citar no corpo da decisão apenas, salvo engano, 5 ou 6 produtos. E por que 5 ou 6 produtos? Porque foram a mesma amostra que foi utilizada pela autoridade administrativa para formar o auto de infração. Para formar o auto de infração. Então, a hora recorrente entendeu que, desconstituindo a amostra que foi utilizada pelo responsável pelo lançamento, estaria muito bem demonstrado que a infração era igualmente incabível. Porém, nós entendemos então que a decisão foi tímida no sentido de anular apenas com relação àqueles 5 produtos, por isso, repito, frisou que se tratavam de produtos para alimentação enteral e disse que, com relação às demais, não haveria essa comprovação por parte da recorrente. Diante dessa afirmação colocada em sede de decisão administrativa, que nós, junto com o nosso recurso ordinário, falamos, pois bem, então, se o raciocínio empregado é esse, seguem fotos de todos os produtos que foram citados, que são esses justamente de folhas 1504 e 1538, que demonstram que a totalidade dos produtos comercializados se referem a produtos destinados à alimentação enteral. Por essas considerações, feito o esclarecimento que é necessário para distinguir os produtos como suplementos alimentares ou como produtos para alimentação enteral, que, portanto, não estão sujeitos às normas da substituição tributária, é que nós pedimos o provimento do nosso recurso ordinário para que seja, então, cancelado de forma integral a acusação tributária. Em síntese, eu creio que sejam essas as considerações. Permaneço à disposição, se for necessário. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo, pela sustentação oral. Então, volto a palavra ao relator, doutor Ítalo, por favor. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Marcelo. Friso aqui que o foco meritório adotado pelo contribuinte concentra-se com maior ênfase aos produtos definidos como próprios de nutrição enteral, que é o nome que se dá a um tipo de tratamento destinado a indivíduos que não podem ou não conseguem se alimentar totalmente pela boca, a despeito de contarem com a integridade do aparelho digestivo. Assim, esses pacientes recebem a alimentação por meio de um tubo ou uma sonda flexível, né? À luz de suas premissas defensivas, os alimentos voltados à nutrição enteral não se confundem com complementos ou suplementos alimentares, segundo a recorrente. Feito esses introitos, eu passo a análise do mérito recursal, primeiro com relação ao recurso de ofício. O julgador acolhe em decisão fundamentada, julgou parcialmente procedente os itens 1 e 2, para excluir alguns produtos em específico em acolhimento à tese da hora recorrente e recorrida. Ainda destaca a decisão ACO, num ponto que eu friso,
O fato dos produtos serem vendidos em farmácia e outros pontos de venda não é suficiente para desqualificá-los como alimentos para nutrição integral, pois, se a administração for orientada por nutricionista ou médico, ela pode ser feita no domicílio do paciente, de acordo com a resolução Anvisa citada no voto. Digo eu, correta decisão ACO. No ponto, consigne-se que, nos termos do artigo 4º, inciso 1 da resolução da diretoria colegiada 21 de 2015 da Anvisa, que é o órgão tecnicamente adequado à conceituação do próprio conceito, né, de nutrição integral, dispondo sobre o regulamento técnico de fórmulas para nutrição integral, define-a como alimento para fins especiais, industrializado, apto para uso por tubos e, opcionalmente, por via oral, consumindo somente sob orientação médica ou de nutricionista, especialmente processado ou elaborado para ser utilizado de forma exclusiva ou complementar na alimentação de pacientes com capacidade limitada de ingerir, digerir, absorver ou metabolizar alimentos convencionais ou de pacientes que possuem necessidades nutricionais específicas determinadas por sua condição clínica. A Consultoria Tributária do Estado de São Paulo, na resposta à Consulta Tributária 2779 de 2014, se pronunciou especificamente contra os alimentos voltados à nutrição integral. E aqui eu destaco 2 pontos que grifei. Produtos nutricionais integrais classificados no Código 21069090 da NCM, não estão enquadrados na substituição tributária de que trata o artigo 313-W, parágrafo 1º, item 6, a linha C do regulamento. Não deve ser efetuado o recolhimento do ICMS-ST nas operações com produtos nutricionais integrais classificados no código citado, objeto da presente consulta, uma vez que não estão sujeitos ao regime da substituição tributária previsto no artigo citado, por não corresponderem à descrição de complemento alimentar, atualmente equivalente a complemento nutricional constante do dispositivo. Esse é o resultado, a resposta da consultoria tributária para o tema. Alega a representação fiscal em contraposição que tais produtos com essa classificação estão previstos como submetidos a ST, já que constam expressamente dos anexos das portarias CAT-X, que tratam da base de cálculo na saída de produtos da indústria alimentícia submetidos à substituição tributária prevista no artigo já citado. Digo sem razão a representação fiscal, isso pois, conforme se estabeleceu na decisão normativa CAT 12 de 2009, estão sujeitas à substituição tributária as operações com mercadorias expressamente previstas no regulamento, sendo que a aplicação desse regime jurídico restringe-se às mercadorias que se enquadram cumulativamente na descrição e na classificação da nomenclatura brasileira de mercadorias, constantes do referido regulamento. O que há, quando muito, é uma simetria quanto à classificação da NCM no código, mas não quanto à descrição, visto que, repita-se, os produtos nutricionais integrais não estão sujeitos ao regime da substituição tributária por não corresponderem à descrição de complemento alimentar ou suplemento alimentar. Ainda que se afirme a representação fiscal que o tipo de uso do produto, integral ou não integral, é irrelevante, anote-se que o próprio órgão consultivo da Fazenda Estadual contrapõe-se frontalmente ao entendimento da representação fiscal, demonstrando que o tipo de produto é sim relevante. Acerca da alegação da representação fiscal, no sentido de que a consulta não foi efetuada pela própria autuada e que os produtos mencionados na consulta não são os mesmos afastados pela decisão, registre-se que, embora a resposta à consulta tributária se aproveite exclusivamente ao consulente, a ampla publicidade adotada pela Secretaria da Fazenda, artigo 524, parágrafo 2º do regulamento, torna explícita propositadamente uma interpretação normativa adotada pela própria Fazenda Estadual e que, portanto, poderá ser aderido por outros contribuintes. Igualmente, deverá ser observado pelos outros órgãos fazendários em deferência à desejável uniformidade interpretativa da legislação estadual. O que importa, ao final e ao cabo, é a conclusão do órgão consultivo fazendário de que os produtos nutricionais integrais não estão sujeitos ao regime da substituição tributária por não corresponderem à descrição de complemento alimentar, pouco importando a qual produto em específico versava a resposta à consulta tributária.
Quanto à afirmação da representação fiscal, no sentido de que não se trata de produto de uso integral, como entendeu a decisão, pois a alimentação integral é aquela feita por meio de sondas para quem não consegue se alimentar normalmente, ao passo que os produtos aqui tratados são vendidos normalmente em farmácias sem maiores exigências do consumidor, digo que está correta a decisão ACO, que adiro como razões de decidir, ao afirmar que o fato dos produtos serem vendidos em farmácia ou outros pontos de vendas não é suficiente para desqualificá-lo. Digo eu que não há, pelas normativas da Anvisa, obrigação de que a administração da alimentação dê-se exclusivamente por meio de sonda, podendo ser opcionalmente por via oral, nos termos do artigo 4, inciso 1 da resolução da diretoria colegiada da Anvisa, bem como não há restrições ao local físico em que a nutrição integral é administrada, podendo ser domiciliar, nem ao local em que os produtos são comercializados, havendo inclusive autorização expressa da Anvisa para que tais produtos sejam vendidos também em farmácia. Artigo 6º, inciso 2, a linha C da Instrução Normativa 9 de 2009 da Anvisa. Assim, opor-se ao fato de que tais produtos serem comercializados em farmácia não os desnatura ou desqualifica como produtos voltados à nutrição integral, revelando-se mero exercício de retórica. Por fim, quanto à alegação da representação fiscal, no sentido de que vários suplementos alimentares classificados aqui foram posteriormente vendidos a título de substituição tributária, reputo sem razão a representação fiscal. Tal entendimento subverte, ao meu sentir, a lógica normativa, visto que conferiria mais relevância à postura fiscal do contribuinte do que o próprio regramento legal em si. Não é o CFOP adotado pelo emitente que confere legitimidade ao ICMS-ST, e sim sua previsão explícita na legislação de regência, devendo estar preenchidos cumulativamente a exata descrição e o NCM. Concluindo, não restam dúvidas que os produtos excluídos pelo julgador ACO, conforme explícita transcrição de folhas 1468, adequam-se ao conceito de produtos para a nutrição integral e, portanto, não se sujeitam à regra da substituição tributária, sendo inexigível sua tributação sob tal sistemática e restando legítimo o crédito tomado por ocasião de aquisições de tais produtos. No ponto, correta decisão de piso, razão pela qual eu opino pelo desprovimento do recurso de ofício. Com relação ao recurso ordinário, a alegação preliminar de inconstitucionalidade dos juros, que cito a súmula 10 de 2017, sem maiores impressões. No mérito, o contribuinte ele reforça as alegações que já apreciei por sede de recurso, por oportunidade do recurso de ofício. Afasto algumas alegações, né? A recorrente se defende quanto à atribuição da responsabilidade tributária, né, à recorrente, o que não seria possível, digo sem razão a recorrente. Conforme bem destaca o autor do feito, houve quantidade expressiva de vendas internas autuada para outros contribuintes, conforme o estado de saída, ainda que assim não fosse, conforme frisa o AFR autuante, nos termos do parágrafo tal, não existe hipótese de dispensa do recolhimento para venda posterior ao consumidor final. Digo eu, assim, os produtos em que não se comprovou documentalmente a finalidade especial de nutrição integral, prevalece a premissa fiscal de incidência do ICMS-ST no item 1 e de crédito indevido no item 2. Assim, meritoriamente, renovo a recorrente o entendimento no sentido de que os produtos sujeitos que se encaixam, né, dentro desse conceito de nutrição integral são outros além daqueles que foram excluídos por oportunidade da decisão ACO, e junta, a fim de comprovar isso que alega, alguns documentos, e digo eu que conheço a documentação de folhas 1501, 1538, que foram apresentados com o recurso ordinário. Nesse sentido, não obstante a legislação dispõe que as provas devam ser apresentadas com a defesa, fato que frise-se não desconhece esse relator, observe que o julgador deve priorizar a aplicação harmônica das regras processuais com o princípio do formalismo moderado e com a busca da verdade material, mormente nessa seara administrativa, que é destinada a exercer, por seus órgãos de julgamento, o controle de qualidade sobre os lançamentos tributários. Aqui cito jurisprudência do Dr. Eduardo Pérez Sallusti nesse mesmo sentido.
Registre-se ainda que as provas juntadas a destempo não corporificam eventual inovação argumentativa, visto que seus argumentos foram manejados desde a instauração do contencioso administrativo, prestando-se as provas tão somente a robustecer ainda mais seus firmes argumentos, estendendo suas premissas a novos produtos que não foram contemplados pela exclusão promovida pelo juízo de piso. Anote-se que não há qualquer hipótese de cerceamento de defesa em desfavor de qualquer das partes, posto que o autor do feito e a representação fiscal já sublinharam exaustivamente seus pontos defensivos, não havendo nada de novo a ser trazido por ocasião de eventual conversão do feito em diligência. Exatamente por não trazer à novela documentação qualquer inovação argumentativa que carece de contraposição da parte inversa, não haveremos falar em ofensa ao princípio da não surpresa, visto que, sobre o ponto que recairá a análise documental, se referidos produtos são ou não próprios da nutrição interal, ambas as partes já tiveram por inúmeras vezes oportunidade de se manifestar. Por fim, não veremos falar em supressão à distância só configurada quando determinado ponto de defesa essencial a uma das partes deixar de ser observado pela instância imediatamente anterior, que não é o caso, sendo certo que, sob a ótica meritória, o produto para nutrição integral ser ou não sujeito à regra da ST, já houve profunda apreciação pelo juiz ACO. À luz dos princípios da verdade material e da eficiência, não faz sentido, ao menos a esse julgador, que se admita a tese de não incidência de ICMS-ST sobre produtos comprovadamente utilizados para a nutrição integral e, por rigidez draconiana, deixe de replicar o mesmo entendimento aos produtos que, embora documentalmente comprovados, tiveram tal comprovação emergida a posteriori. Feitas tais considerações, para justificar o conhecimento da documentação, passo a análise da documentação apresentada com recurso do particular e concluo pelo seu acatamento. Nesse sentido, eu, tanto quanto ao item 1, quanto ao item 2, eu transcrevo a descrição do produto, o modo de consumo e principalmente as folhas dos autos em que essa comprovação está, de modo a justificar quais produtos que possuem a finalidade de nutrição integral e que, por consequência, em acatamento à tese do contribuinte, eu estou excluindo do auto de infração. Faço as planilhas, que não convém destacar, e concluo que, em remate, por entender que os produtos citados a seguir prestam-se à nutrição integral e, portanto, não se submete ao regramento da ST, além daqueles produtos já objetos da exclusão pela adesão à COL, tanto do item 1 quanto do item 2, também devem ser excluídos, e aqui eu descrevo tanto do demonstrativo 1 para o item 1, quanto do demonstrativo 2 para o item 2, os produtos que entendo provados, entendo próprios da nutrição integral que devem ser excluídos. E digo que conheço do recurso de ofício, negando-lhe provimento, e ainda conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, devendo ser excluídos dos itens 1 e 2 os produtos acima discriminados, que com a publicação da decisão, o Dr. Marcelo vai poder compará-los, mas basicamente em acolhimento a todos aqueles documentos que foram trazidos e provados, tá? Já lancei o voto, presidente, e essa é a minha opinião. Fico à disposição. Obrigado, doutor Ítalo. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto. Então, abro a palavra aos demais integrantes da Câmara para debates. Em relação aos complementos alimentares, a NCM é a mesma que o contribuinte classificou. E o dispositivo que prevê a ST para esse caso de complementos alimentares não faz nenhum tipo de ressalva em relação à finalidade, se é por via oral ou por via enteral. No caso, os produtos são por via enteral e oral, mas não tem nenhuma ressalva no dispositivo. Então, eu entendo que se aplicaria ST tanto para um complemento alimentar por via oral quanto por via enteral. O próprio contribuinte, né, em operações posteriores, acabou classificando, submetendo a ST, parte dos produtos. Então, acabou ele mesmo tendo este entendimento. Então, por isso eu entendo que caberia a ST para esses produtos. Tá, doutora Aline, a senhora gostaria de fazer manifestação nos autos?
Ou foi só para os Não, debates aqui mesmo? Como só para os debates, porque já está no... Já está nas contrarrazões, né? É. Perfeito. O doutor Silag pediu a palavra também. Bom dia a todos. Então, nós já havíamos discutido previamente esse processo e, primeiramente, eu cumprimento o doutor Ítalo, porque realmente ele estudou muito bem os autos e entendo que produziu um voto muito objetivo e, ao mesmo tempo, bem detalhado. E eu também me detive sobre o processo e eu tendo a acompanhá-lo, porque vou fazer umas rápidas considerações. Embora eu tenha ficado com dúvida realmente com relação aos produtos, se eles seriam submetidos ou não à substituição tributária, mas eu entendo que através das consultas, respostas a consultas tributárias, embora não tenham sido feitas respectivas consultas não tenham sido formuladas pelo próprio contribuinte, mas entendo que ficou clara a posição da Secretaria da Fazenda com relação a esses produtos, ao regime de incidência tributária desses produtos. Entendo que não incide a substituição tributária sobre eles. E com relação a um dos argumentos da representação fiscal de que esses produtos não poderiam ser adquiridos em farmácias e nem administrados em domicílio. Eu, inclusive, conversei com um médico que tem muita experiência e ele me explicou que esses produtos eles são realmente administrados por sonda nasogástrica, mas isso pode ser feito perfeitamente e é feito em domicílio com auxílio de enfermeiro por pacientes que, digamos, estão debilitados e ficam com essa sonda por muito tempo. Então, não procedem os argumentos acho que do fiscal e também da representação fiscal, no sentido de que esses produtos, por serem enterais, não poderiam ser vendidos em farmácia ou comprados por qualquer um e utilizados em domicílio. E outro ponto que eu fiquei na dúvida seria com um eventual cerceamento de defesa relativamente à aceitação das provas apresentadas extemporaneamente em sede de recurso. Mas, como o doutor Ítalo deixou bem claro no seu voto, essas provas, esses documentos, na verdade, não tiveram o condão de fundamentar a sua decisão, mas sim vieram apenas em acréscimo, em reforço ao entendimento já expresso, e entendo também que não, devido em face do entendimento da representação fiscal, já também bem fundamentado, entendo que não implica, o processo em nada iria ganhar, digamos, se essas provas fossem encaminhadas novamente mas essas provas fossem encaminhadas em nova diligência à representação fiscal, embora se alguém entender que deva ser realizada a diligência, eu acompanharia, mas eu entendo que seja desnecessária. Entendo que realmente não, nesse caso especificamente, entendo que essa entrega, essa juntada extemporânea não implica cerceamento de defesa. E, enfim, eu acompanho integralmente os fundamentos do doutor Ítalo e acompanho o seu voto na conclusão. Obrigado, doutor Silag. Alguém tem mais alguma manifestação? Doutor João Marcelo, por favor. Senhor presidente, muito obrigado. Faço uso da palavra para parabenizar a patrona da causa, né? Explicou muito bem a situação. As palavras da doutora Aline, combativa, sempre. E ao doutor Ítalo, voto muito bem feito. Parabéns. E dizer que, desde já, com as considerações do doutor Silag, acompanho o voto do relator. Obrigado. Obrigado a todos pelas manifestações.
Não havendo mais nenhuma manifestação, então eu vou encerrar os debates e verificar quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro votação. Doutor Marcelo, então, por unanimidade, venceu o voto do doutor Ítalo, no sentido de conhecer o recurso ordinário e dar parcial provimento, e conhecer o recurso de ofício e negar provimento. Agradeço a presença no dia de hoje e tenham um bom dia. Muito obrigado, um excelente dia, um excelente final de semana a todos. Muito obrigado. Obrigado. Então, desta forma, nós encerramos o julgamento do caso CM Medicamentos Especiais Limitada. Vamos para o próximo processo da pauta, não temos mais pedido de sustentação oral, então vamos pela ordem. O próximo caso é do autuado STI Sadala Tecnologia Industrial Limitada, auto de infração 4097956. É um recurso misto de relatoria do Dr. João Silag, a quem eu passo a palavra. Bom, é um recurso misto, sendo que as acusações dos itens 1 e 2, referentes à falta de escrituração de documentos de notas fiscais referentes a operações tributadas e referentes a remessa por falta de escrituração de documentos fiscais relativos à industrialização, remessa de produtos de industrialização, inicialmente sobre esses itens 1 e 2, que são objeto do recurso de ofício. No meu voto, eu vou... eu tenho uma dúvida, inclusive, porque eu relatei produzi o meu voto, nós já havíamos discutido, num sentido, mas após os debates que tivemos, eu vou reformular o meu voto com relação a esses itens 1 e 2, objeto do recurso de ofício, e vou acompanhar o voto vista. Mas acho que eu vou, então, apresentar rapidamente o meu voto e vou registrar esse voto, e após o registro do voto vista, eu vou apresentar o meu voto de preferência. Mas acho Perfeito. A gente pode fazer assim, doutor. Mas então acho que eu vou deixar... acho que eu não vou falar então sobre esse meu voto inicial referente aos itens 1 e 2, vou deixar o doutor Ítalo apresentar, falar desses itens 1 e 2 no seu voto, para depois só rapidamente apresentar o meu voto de preferência, ok? Beleza, como preferindo. Porque inicialmente eu estava concedendo provimento ao recurso de ofício, restabelecendo esses dois itens. Mas eu entendo que a melhor solução é apresentada pelo doutor Ítalo, então eu vou passar para o recurso ordinário, que refere-se aos itens 3 e 4, que são mais simples, refere-se a item 3, os itens 3 e 4 tratam da falta de escrituração de documentos fiscais, e referente a esses itens, o contribuinte não negou haver cometido essas infrações, apenas limitando-se a alegar a ausência de dolo, fraude ou simulação, e pedindo a relevação ou redução das multas aplicadas. E eu digo apenas no voto que, nesses itens, não está sendo cobrado o imposto, apenas as penalidades correspondentes à falta regulamentar, e que o diferimento do ICMS previsto para as operações compreendidas nesses itens não desobrigam o contribuinte da escrituração. Não há que se falar, nesses casos, de boa-fé, uma vez que a responsabilidade é objetiva em matéria tributária, e com relação ao pedido de relevação,
levando em conta os requisitos necessários do artigo 527-A do regulamento, inicialmente constato que a autuada tem ao menos um auto de infração lavrado contra si, no caso, o auto de infração número 4.098.260, que tem como uma das infrações exatamente a falta de escrituração de nota fiscal de entrada, de mercadoria para industrialização, e observo que o respectivo crédito tributário foi inscrito na dívida ativa. E, além disso, com relação ao critério econômico, a multa aplicada nos itens 3 e 4 do auto corresponde ao valor histórico de pouco mais de R$400 mil, R$424 mil. Mas verifica-se que o faturamento da empresa, apenas nos meses de janeiro a março de 2017, chegou a 22.700 mil. Então, portanto, eu entendo que a redução, a relevação dessas penalidades iria retirar o valor punitivo e pedagógico desejado pela aplicação das penalidades. Então, eu não acolho o pedido de relevação. E por fim, há questões submetidas que são objeto já da súmula número 10, súmulas número 10 e 13 desse tribunal. Então, com relação ao recurso ordinário, eu conheço e nego o provimento. E com relação ao recurso de ofício, nesse meu voto, eu estou concedendo provimento ao recurso de ofício e restabelecendo os itens 1 e 2. Porém, eu vou esperar o doutor Ítalo apresentar o seu voto vista para depois apresentar o meu voto de preferência com relação aos itens 1 e 2. Perfeito. Obrigado, doutor Silag, pela leitura do voto. Eu peço, por favor, que registre o voto para a gente possibilitar o pedido de preferência do doutor Ítalo. Já solicitei a preferência, presidente. Já foi concedida, doutor Ítalo. Assim que lançar o voto, pode proceder à leitura, por favor. Perfeito. Já lancei a preferência, presidente, eu vou à leitura. Eu havia discordado com relação ao voto inicial do Dr. Silag, que conhecia do recurso de ofício e dava-lhe provimento. As acusações desses itens aí, objeto de recurso de ofício, eles referem-se, são os itens 1 e 2, e se referem à falta de pagamento do imposto por não haver escriturado no livro próprio documentos de sua emissão ou por tê-los escriturado com o valor do imposto a menor. Assim,
A premissa acusatória adotada pelo autor do feito, para mim, foi cristalina. A infração decorre da não escrituração regular das notas fiscais de saída de sua emissão. Nesse sentido, para que não pairem dúvidas, vê-se que os artigos 58, 215 e 87 são apontados como infringidos, versando respectivamente sobre o próprio lançamento a ser feito em livros fiscais, sobre o livro registro de saída e sobre a apuração do imposto. Então, basicamente, referem-se à escrituração. Ainda note-se que o artigo 85, 1b da 6374, que é apontado como capitulação da penalidade, fala falta de pagamento do imposto quando o documento relativo à operação ou prestação tenha sido emitido, mas não escriturado regularmente no livro fiscal próprio. Defendendo-se, o contribuinte ele apontou, já em sede de defesa, que ele recebeu essas mercadorias em industrialização, acobertado pelo diferimento, e submeteu a tratamento térmico, que é a sua especialidade, e posteriormente devolveu aos encomendantes, também sob o diferimento do ICMS, não só sobre o valor delas, mas inclusive sobre o valor do acréscimo de sua atividade, que sua atividade incorporou a tais mercadorias. Start. O contribuinte corretamente indicou que para os serviços que realizou a terceiro, que basicamente é a têmpera de metais, teria seus valores diferidos para quando da venda das mercadorias pelo autor da encomenda a seus clientes, conforme disposto na portaria CAT 22 de 2007. A decisão ACO, atende-se rigidamente a essa tese acusatória, contraposta pela antítese defensiva, sintetizou seu entendimento, que eu transcrevo inclusive e leio o destaque que faço. Dessa forma, a acusação de que houve falta de pagamento do imposto não procede, não obstante tenha havido destaque do imposto nas notas fiscais, mas não escrituração do débito no livro registro de saída, pois referida irregularidade, que é passível de aplicação de penalidade, é incompatível com a presente acusação, não cabendo simplesmente exclusão do imposto. Basicamente, o jogador a qual entende que houve erro de acusação. Digo eu que entendeu a decisão a qual, aderindo este jogador à sua fundamentação como razão de decidir, que a acusação de falta de pagamento por não escrituração dos documentos não se sustenta, pois o imposto era diferido, fato não contraditado pela autoridade fiscal que silenciou-se. Entendeu o jogador de piso que, ainda que a falta de escrituração indicasse o descumprimento de uma obrigação fiscal elementar, que é o dever de escriturar seus documentos fiscais, a acusação própria de falta de pagamento não se sustenta pela não escrituração, pois o imposto na hipótese era diferido e, portanto, não caberia ao contribuinte a obrigação de lançar e apurar o imposto devido. Pois bem, em parecer de recurso de ofício, a representação fiscal, citando os artigos 404 e 428, passou a defender que, tendo visto que não foram obedecidos os requisitos formais para a fruição do benefício fiscal, houve a interrupção do diferimento, restando correta a autuação de cobrar o imposto devido em tais operações, conforme inciso 3 do artigo 428 do regulamento. Daí que surgiu minha divergência, pois os argumentos trazidos em parecer de recurso de ofício são indubitavelmente inovadores e, mais relevante, eles não compõem as estritas balizas acusatórias que foram estabilizadas quando do lançamento de ofício. Repito que a premissa acusatória é que a falta de pagamento decorre da não escrituração das notas fiscais de saída. Não há, pois, fundamento acusatório complementar ou secundário. O relato infracional, os dispositivos infringidos e a penalidade não deixam dúvida. Não há no auto de infração qualquer menção ao diferimento do imposto, reflexivamente a suposta inobservância de suas condições. Assim, ao apontar os artigos 404 e 428, a representação fiscal, a meu sentir, acabou por se assenhorar da atividade privativa da autoridade fiscal atuante, ao passo que inovou no lançamento de ofício, abnegando a acusação inicial, a acusação fiscal original, que estabilizada e imutável em seu núcleo acusatório, e propondo uma nova premissa acusatória. Se a falta de pagamento do imposto decorresse do descumprimento de obrigações acessórias específicas pertinentes ao estabelecimento industrializador, eventualmente culminando na interrupção do diferimento, é evidente que tal premissa acusatória deveria compor o relato infracional, ter tais dispositivos indicados como infringidos e indicar a penalidade adequada a tal narrativa, que certamente não seria a que foi aplicada. Para que não restem dúvidas, eu transcrevi aqui uma acusação posta em outro AIM,
que tem como fundamento acusatório exatamente o que se pretendia a representação fiscal, que é a quebra do diferimento, e mostro que os artigos citados, eles compõem o relato infracional, aparecem na infringência, a capitulação da multa é outra, enfim, é outra acusação. Digo eu que, vez que a acusação é outra, totalmente distinta, com relato acusatório distinto, infringência distinta e penalidade distinta. Não é possível que, nesse momento, independente de ter o contribuinte opinado sobre tal circunstância por oportunidade das contrarrazões e recurso de ofício, modifique-se a acusação fiscal sob pena de transmutar ilegitimamente aquilo que somente poderia ser realizado pela autoridade fiscal. Digo que a gente nem pode invocar aqui o artigo 13 da 13457, ao passo que tal disposição processual autoriza a correção pelos órgãos de julgamento apenas quando se trata de erro de fato ou de capitulação de multa ou infração, ou capitulação de infração ou penalidade. O que se propõe implicitamente é a alteração do próprio relato acusatório, ou seja, a modificação da própria acusação fiscal, o que não é permitido pela legislação de regência. Assim, repita-se, a premissa acusatória de quebra de diferimento não encontra eco no relato infracional de folhas 1, não sendo disso que se acusou o contribuinte, portanto, não é razoável que tal fundamento, inovador, reitere-se, justifique a manutenção ou restabelecimento dos itens 1 e 2. Ainda que se tenha certo que o recurso de ofício se trate, em verdade, de próprio reexame necessário, não figurando a representação fiscal como recorrente, proferindo ela elementos de natureza meramente opinativa, é certo que o seu parecer de recurso de ofício contribui para a reanálise da decisão no exigível duplo grau de jurisdição. No entanto, ao adotar fundamentos inéditos, distanciando da própria acusação fiscal, a representação fiscal acaba descaracterizando ou propondo a descaracterização do lançamento de ofício, razão pela qual não é possível acolher o que se pretende, e por isso que eu divergi e por isso que eu entendi pelo desprovimento do recurso de ofício. No mais, eu acompanhei o relator, então meu dispositivo constou como recurso de ofício conhecido e não provido, e recurso ordinário em adesão ao voto do relator, conhecido e não provido, é como eu votei, presidente. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto de preferência. Há já mais um pedido de preferência aqui do doutor Silag, a quem eu passo a palavra. Desculpa, eu não ouvi. Desculpa, acho que eu estava sem o microfone, desculpa. Então, agradeço a leitura pelo voto de preferência do doutor Ítalo. Já tem mais um pedido de preferência aqui, então é do doutor Silag, a quem eu passo a palavra. Obrigado. Eu vou ler que é voto curto. Após os debates realizados nesta sessão de julgamento, convenci-me de que as acusações pertinentes aos itens 1 e 2 do auto, objetos do recurso de ofício, não guardam a necessária identificação com os respectivos relatos da infração nem com as infringências apontadas. As acusações cuidam da falta de pagamento do ICMS devido à falta de escrituração regular de notas fiscais de sua emissão no livro registro de saídas relativas a operações tributadas. A decisão recorrida cancelou as acusações ao entender que a falta de escrituração constatada não implica a falta de pagamento do imposto, visto que o imposto era diferido, o fato não contraditado pelo agente fiscal autuante. Em parecer de recurso de ofício, a douta representação fiscal defendeu que, em decorrência da inobservância dos requisitos previstos no artigo 404, inciso 1, alínea A do regulamento, sobreveio a interrupção do diferimento nos termos do artigo 428 do regulamento do ICMS. Inicialmente, perfilei-me ao entendimento espousado pela representação para restabelecer as acusações apontadas nos itens 1 e 2. Entretanto, após a apresentação do voto de vista da lavra do ilustre juiz doutor Ítalo, seguido dos debates realizados com os demais membros dessa colenda Câmara Julgadora, alterei o meu entendimento sobre o mérito da lide ora discutida. Tem razão o ilustre julgador tributário ao manifestar que não foi a quebra do diferimento que motivou as referidas acusações, consoante se depreende do relato das infrações e dos dispositivos infringidos indicados. Entendo que tomar este fundamento para manter as acusações implicaria na vedada inovação das mesmas, não se confundindo tal medida com a correção admitida de erro de fato. Observo ainda, ao examinar as notas fiscais compreendidas nos itens 1 e 2 do presente auto, as folhas 107 e seguintes,
que o contribuinte não destacou o ICMS que deveria ser suspenso relativo ao material recebido para industrialização, mas apenas o imposto que deveria ser diferido referente ao material adicionado. Assim, não há que se falar tampouco que a autora teria destacado o imposto suspenso de forma a permitir o creditamento indevido pelo encomendante da industrialização. Diante do exposto, reformulo meu voto para acompanhar o entendimento apresentado pelo doutor juiz Dr. Ítalo Costa Simonato, a quem rendo minhas costumeiras homenagens, quanto aos itens 1 e 2 do auto de infração, mantendo o cancelamento das acusações correspondentes. Portanto, nego provimento ao recurso de ofício e também ao recurso ordinário, mantendo a decisão recorrida. Então, esse é o meu voto de preferência. Obrigado, doutor Silag. Eu também pedi uma preferência só para me manifestar. Eu vou acompanhar o doutor Ítalo, mas eu vou fazer umas adições que, ainda que se pudesse ultrapassar essa questão do erro de acusação, eu entendo que o diferimento não é um benefício fiscal, como alegado pela douta representação fiscal, mas sim uma técnica de tributação do ente tributante, e não sendo benefício fiscal, então ele independe da vontade do contribuinte ou de qualquer atitude deste. Então, a gente, mesmo que o contribuinte deixe de escriturar, como no presente caso, o diferimento não poderia ser quebrado, na minha opinião. Eu só estou fazendo me posicionando adicionalmente, que eu já fiz isso em outros votos. Terminando de lançar aqui, peço um minutinho só. Eu tinha até visto, eu tinha achado que as operações que estavam suspensas também tinham sido escrituradas com imposto, porque nas notas a parte que está em industrialização aplicada está zerada, está sem imposto. E só uma parte da operação que foi só o material aplicado que eles tributaram. Então, quando eu vi a separação, a industrialização aplicada e as mercadorias, eu tinha achado que estava o material suspenso, eles também tinham destacado o imposto, mas não teve o destaque em relação ao material suspenso. E também Perfeito. não teve um destaque em relação à industrialização aplicada. Né? Perfeito, doutora Aline. Bom, todos, eu, doutor Ítalo, doutor Silag, eu já nos manifestamos via voto. Doutor Marcelo, João Marcelo, tem alguma manifestação? Não, senhor presidente. Agradeço. Esse voto está bem debatido e está perfeito para a votação. Obrigado. Perfeito, obrigado, doutor João Marcelo. Então, não havendo mais manifestações, eu encerro o debate e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Acho que, para facilitar, que eu não tenho problema de resultado, o doutor João Marcelo teria que acompanhar o Ítalo. Todos votaram, eu encerro a votação. Acho que eu vou ter que preencher aqui o resultado, como teve muitos votos. Exatamente. Então, não há questão. Os dois recursos não providos, certo? Perfeito, então já preenchi o resultado. Foi vencedor o voto do doutor Ítalo, por maioria, no sentido de conhecer o recurso ordinário e negar provimento, e conhecer o recurso de ofício e negar provimento. Desta forma, nós encerramos o julgamento do caso STI Sadala Tecnologia Industrial Limitada. Vamos para o próximo processo da pauta. Agora é do autuado Distribuidora de Combustíveis Torrão Limitada, auto de infração 4.113.208, um recurso ordinário de relatoria do Dr. João Silag, a quem eu passo a palavra.
Bom, esse é um caso mais simples. Na verdade, é um recurso ordinário. Em julgamento anterior pela 7ª Câmara Julgadora, o julgamento havia sido convertido em diligência. E, conforme eu destaco o final daquele voto, que determinou a diligência, os autos deveriam ser encaminhados para apreciação, né, e manifestação do agente fiscal, e depois deveria haver a manifestação do contribuinte e, em seguida, da representação fiscal. Porém, na publicação da intimação, foi dado prazo conjunto para a manifestação do contribuinte e da representação fiscal, após o agente fiscal ter se manifestado. E a representação fiscal destacou esse fato, esse equívoco cometido na publicação, e não apreciou, deixou de apreciar, se manifestar sobre a diligência em si. Então, embora o contribuinte tenha se manifestado. Então, eu estou propondo o retorno o encaminhamento dos autos à presidência do tribunal para que seja providenciada a nova publicação para a manifestação, entendo que só da representação fiscal, e para sanear os autos, e aí, uma vez cumprida efetivamente a diligência, os autos retornam para julgamento. Esse é o meu voto. Perfeito, totalmente de acordo, doutor Silag, tem que ter manifestação da representação fiscal. Eu só tenho uma dúvida se a gente deve encaminhar para a presidência ou se a gente pode encaminhar direto para a representação fiscal, para a manifestação. Então, não sei se fazer alguma diferença prática. Evidentemente, pode ser que os demais tenham outra opinião. A minha, só baseada inclusive na prática, né, que ocorre nesses casos, é que, como se está saneando um equívoco na publicação, eu entendo que deveria haver uma nova publicação. E nesses casos, os autos são encaminhados à presidência, né? Embora eu também eu não sei se haveria problema ou se seria mais ágil diligenciar diretamente a representação. Acho que vocês conhecem melhor que a gente, né, as questões internas aí. Se não me oponho, ficou só essa dúvida quando eu li o voto. Se todos estiverem de acordo, acho que a gente pode manter assim. Perfeito, acho que não há prejuízo nenhum. Bom, então, obrigado, doutor Silag, pela leitura do voto. Alguém tem alguma manifestação ou posso encerrar debates? Não havendo manifestações, eu encerro debates. Acho que precisa só o registro do voto, doutor Silag, por favor. Eu só tenho uma dúvida aqui se seria converter julgamento em diligência? Acho que sim. Né? Perfeito, voto lançado. Não havendo mais manifestações, eu encerro debates e verifico o código de votação. Todos confirmaram presença. Eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro votação. Então, o voto do Dr. Silag, no sentido de converter o julgamento em diligência, foi acompanhado da unanimidade. Desta forma, nós encerramos o julgamento do caso Distribuidora de Combustíveis Torrão Limitada. O próximo e último processo da pauta é do autuado Tower Automotive do Brasil Limitada, auto de infração 4121-280, é um recurso misto de relatoria do Dr. Silag com um pedido de vista meu. Eu peço desculpas, eu já avisei com antecedência meus integrantes da Câmara, vou precisar tirar esse processo da pauta
porque não deu tempo de eu fazer o voto vista com razão de uns problemas pessoais que eu tive. Então, retiro esse processo de pauta e pautarei o mais breve possível. Com isso, nós terminamos todos os processos da pauta de hoje. Eu encerro a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Encerrado, ata gerada, quem quiser pode ter acesso. E então declaro encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 10 de março de 2022. Agradecendo a presença de todos e pedindo, por favor, para o Jailson para encerrar a gravação.